Aqui é o Flávio Clésio, então a gente vai dar continuidade aqui na nossa lista de Machine Learning no R usando o H2O, tá certo? A primeira coisa que eu queria pedir para vocês, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações. Aqui no canal tem muito conteúdo de qualidade, desde estatística avançada, visualização de dados, Excel e por aí vai. Então, somente conteúdo bem bacana, tá bom? E outra coisa que eu queria pedir para vocês é que todos os códigos dessa lista estão nesse repositório no GitHub chamado statdados-h2o. Então, todos os códigos estão disponíveis para quem quiser rodar. Se você é usuário do GitHub, só fazer o fork desse repositório, ou só dar um clone, tá? Ou se vocês não são usuários do GitHub, só clicar nesse botãozinho verde aqui, Clone or Download, e clicar nessa opção Download Zip, que todos os códigos, não somente dessa aula, mas de todas as aulas anteriores, vão estar disponíveis também, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre a parte de hiperparâmetros, tá? Dentro do H2O. Então, nada de slide, vamos para o código direto aqui, RStudio. Então, vem aqui statdados H2O, src09, hiperparâmetros. E eu vou abrir tanto o de grid search de classificação, quanto o handle search de classificação também, tá? Então, vamos lá, pessoal. Toda essa parte, e aí, novamente, né? A ideia aqui do vídeo não é falar sobre os aspectos de carga de dados ou da library, ou explicar sobre feature engineering, ou sobre explicar sobre H2O. Isso a gente já fez nas aulas anteriores, então aqui nessa parte agora do vídeo, toda essa parte de carga de dados, né? Então, desde a carga do H2O, da biblioteca do H2O, tanto a conexão no nosso cluster do H2O, a carga dos nossos dados, né, do nosso banco do Lehman Brothers, a geração do arquivo .rex e a geração de variáveis categóricas. Nesse caso aqui a gente vai usar a variável default, né, que vai ser a variável que vai indicar se vai estar pago ou não, e essa divisão de dados quanto à declaração das variáveis dependentes e independentes. Todas elas eu vou rodar de uma vez só aqui, até para a gente focar um pouco mais no assunto do vídeo. Então, deixa eu só fazer a carga dos dados aqui. LehmanBrothers.rex. E a mesma coisa no script de grid search também. Então, já fez a carga dos dados. Para eu conferir aqui se os dados foram carregados, vou rodar o meu summary. Summary.rex. E ele já trouxe aqui todas as variáveis. Então, a nossa variável default está como contínua. Tá? E o que a gente vai fazer é transformar essas variáveis categóricas aqui em variáveis as a factor, né, como categóricas, até mesmo para não ter nenhum tipo de problema no nosso treinamento. Então, vou colocar aqui a parte do default, education, também a gente vai fazer a mesma coisa. E para a parte de marriage também, casamento. Vamos fazer essa conversão no nosso primeiro script aqui de grid search. Então, todas essas variáveis já estão como categóricas. Então, se eu rodar o summary mais uma vez, eu vou ter aqui a variável default como factor. E a mesma coisa também na parte de education e na parte de marriage também. E eu vou pegar o mesmo script aqui, deixa eu só tirar o summary. Vou pegar toda essa parte de geração das variáveis aqui. Vou só copiar esse cara e vou para a parte do handle search também. Aqui, vou só substituir essa parte do código. E vou rodar a carga também desse Lehman Brothers, nesse script de handle search aqui de classificação também, tá? Se eu rodar o .rex também nesse segundo arquivo, no segundo H2O frame, desculpa, eu vou ter aqui já as variáveis com as transformações. E o que eu vou fazer agora é só usar o nosso split, né? Então a gente vai usar o split frame para fazer a divisão da nossa base de dados no conjunto de treinamento e teste. Tá? Então, eu vou gerar aqui. E de acordo com esse objeto split que a gente acabou de criar aqui com o split frame, ele tem dois folds, né? O fold número 1, a base de treinamento, o fold número 2, a base de teste. Rodei esses caras aqui e agora eu já tenho a minha base de treinamento e de teste. Minha variável dependente vai ser a variável default. E as minhas variáveis independentes, eu vou tirar aqui só a variável de gênero, para mim não importa agora. E eu vou usar como variáveis independentes aqui as informações de limite de saldo, educação, casamento e por aí vai.
Então, deixa eu declarar aqui o x como default e as variáveis dependentes aqui, todos os campos da minha base de dados. E eu vou fazer a mesma coisa no handle search só para a gente ficar com com os mesmos dados em memória e a gente explorar somente a parte do algoritmo. Deixa eu rodar esse cara aqui todo mundo de novo. Então, o conjunto de treinamento agora já está instanciado no environment do próprio R, que a gente já pode trabalhar aqui agora, tá? Então, qual que é a diferença, né, pessoal, em relação ao Grid Search e o Random Search, né? Nesse caso, no Grid Search, o que a gente vai escolher alguns conjuntos de hiperparâmetros, né, de cada um dos algoritmos que a gente vai estar utilizando aqui. Nesse caso, vou usar o GBM, tá, o Gradient Boosted Machine, no qual alguns parâmetros a gente pode usar para serem explorados. Então, por exemplo, tanto a parte de learning rate, a profundidade da árvore, a nível de sample rate, né, que vai ser o volume de amostras que a gente vai usar de forma interativa dentro do próprio treinamento para a parte de validação. Quanto à parte de sample rate também, né, das colunas, então a gente vai colocar um peso aqui para cada uma das colunas. O que a gente vai fazer? O que a gente está fazendo aqui? No caso do Grid Search, a gente vai explorar um produto cartesiano de todos esses conjuntos de variáveis. Então, nesse caso nosso aqui, vão ser todas as combinações. Então, vai ser 2 vezes 3, vezes 2, vezes 3. Então, aqui ele vai explorar 36 modelos diferentes com essa combinação de hiperparâmetros. Na parte de Random Search, deixa eu vir aqui para a parte do código de Random Search, de forma intencional, eu coloquei o mesmo conjunto de parâmetros, né, que vai resultar em 36 modelos. Contudo, o Random Search ele tem uma forma de exploração dentro do próprio H2O que permite que a gente escolha o número máximo de modelos que a gente vai treinar. Nesse caso aqui eu coloquei 36, mas, por exemplo, eu posso escolher ter no máximo 12 modelos, por exemplo, tá? Nessa estratégia de Random Search, aí no momento que eu tenho 12 modelos, o algoritmo ele para automaticamente, que é diferente do Grid Search, no qual ele vai explorar todas as possibilidades que estiverem disponíveis também. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que a parte do Random Search, deixa eu entrar aqui na documentação do H2O, uma das vantagens, né, de trabalhar com Grid Search, né, apesar que o Random Search ele tem algumas heurísticas internas do próprio H2O que faz essa escolha, mas ele está limitado ao volume de modelos que está parametrizado, é que o H2O ele permite implementar algumas estratégias para fazer o Grid Search. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu até maximizar aqui. É que usando o wrapper, né, do H2O para fazer o Grid Search, a gente pode implementar heurísticas de exploração de treinamento, tá? Porque o que acontece? No Grid Search a gente vai colocar, por exemplo, um volume de parâmetros. No Random Search a gente tem um critério de parada, que é o número máximo de modelos, porém no Grid Search a gente não tem esse critério de parada. Por quê? Porque a ideia dele é fazer o grid, né? Ele fazia a busca do melhor modelo dentro de uma combinação de atributos. Aí eu quero dizer com isso, então no momento que a gente usa esse random discrete aqui, essa estratégia, o que a gente está falando? A gente pega a vantagem de usar um grid search, ou seja, ele vai explorar um conjunto de parâmetros, porém, ao invés de ele usar o final do treinamento, né, daquele produto cartesiano como critério de parada, aqui a gente consegue colocar alguns outros atributos do próprio classificador. Nesse caso aqui vai ser Stopping Tolerance em Stopping Rounds, né? Se a gente estiver usando, por exemplo, a área abaixo da curva, então o que a gente está falando aqui é o seguinte. Nesse caso, ele vai, depois de 10 interações, sem nenhum tipo de evolução naquela métrica, no caso aqui se ele estiver usando AOC, tá? Se ele não mover pelo menos 0,001 no AOC, se ele tiver determinado como métrica, depois de 10 rounds, de 10 interações, ele pega e usa como critério de parada e ele termina o treinamento, por assim dizer, né? E aqui tem vários outros atributos, então a gente pode colocar desde número máximo de segundos,
A gente pode colocar número máximo de modelos, número máximo de modelos e também critério de número máximo de segundos. Stopping rounds, então a gente vai usar alguma métrica e aí vai usar essa evolução dessa métrica como um critério de parada. Se ela parar de evoluir, a gente para de treinar também. E informações aqui por exemplo, stop metric misclassification, por exemplo, que a gente pode usar. A gente pode usar, no caso de regressão, a gente pode usar RMSE, MSE e por aí vai. E no caso da parte de classificação, a gente pode usar a OC, a gente pode usar a acurácia e por aí vai, tá bom? Então essa é uma das características do H2O também que a gente pode usar. Mas voltando de novo para o nosso código. Então vou fazer primeiro aqui na parte do grid search e depois vou para o random search para ficar um pouco mais dividido o nosso vídeo. Então, para chamar o grid search, o que a gente precisa fazer é só chamar esse método chamado grid, e no qual a gente vai chamar o algoritmo que vai ser responsável para fazer aquele treinamento. No nosso caso, a gente vai usar o GBM. As nossas variáveis independentes, a nossa variável dependente, que nesse caso vai estar o y. O grid ID vai ser o nome do modelo que a gente vai estabelecer aqui, que a gente vai poder visualizar dentro do flow, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, tá? Tanto a parte do training frame, que vai ser o nosso Lehman Brothers.train, que a gente já determinou anteriormente, e para a parte de validação aqui, a gente vai colocar só por questões de conveniência esse teste aqui. A gente poderia colocar uma base de validação holdout, por exemplo, com a única condição que essa base tem que ser convertida para o H2O frame, senão ocorre um erro também, tá? O número de árvores que a gente vai escolher vão ser 100 árvores, o seed vai ser o 42 que nós estabelecemos anteriormente, e os hiperparâmetros, né, o espaço de busca, a lista de parâmetros com o espaço de busca, a gente está chamando aqui de GBM params 1, que é o que a gente acabou de determinar anteriormente. Deixa eu criar esse cara aqui. O objeto está criado, se eu rodar ele aqui, a gente vai ver a lista, tá, com todos os parâmetros, e a gente coloca esse grid aqui para moer dentro do H2O. Então, se a gente quiser dar uma olhada nele, a gente vai no flow, tá, flow localhost 54321 no próprio web browser. A gente vem aqui admin, cluster status, checa o status do cluster, operacional, tudo rodando direitinho. Admin, jobs, e a gente vai acompanhar o nosso grid aqui. Então, ele está aparecendo aqui o nosso grid com o nome que a gente já estabeleceu, tá? GBM Grid Search. Ele está sendo executado, está aqui como running. Se a gente quiser ver o status dele, só clicar aqui dentro do statdados _ GBM Grid 1. E ele já aparece toda a evolução do treinamento do algoritmo que a gente acabou de estabelecer aqui agora, tá? E aqui a gente pode não somente, né, ver o job executando, né, ele está dando um remaining time aqui absurdo, porque ele está fazendo as estimativas ainda, conforme ele vai estimando e vai fazendo pruning das árvores, ele vai ficando um pouco mais simples a árvore. Se ele não melhorar, a gente cancela e volta de novo. E se a gente quiser ver o que está acontecendo por debaixo do capô, né, durante o treinamento, a gente pode clicar aqui em Actions View e a gente pode ver os inúmeros modelos que estão sendo criados aqui dentro do nosso Grid Search aqui, tá? Então ele está aqui o modelo número 12, o modelo número 18, 6, 17 e assim sucessivamente. Então a gente pode interativamente entrar em cada um desses modelos que estão sendo criados aqui agora, tá? Agora ele está fazendo algum score de alguns modelos. Deixa eu conferir aqui nos meus processadores para ver se ele está usando todos os processadores. Até agora, deixa eu só tirar essa visão aqui. Está usando todos os processadores, então ele está literalmente aqui colocando para moer, tá? E uma coisa que até tá no primeiro vídeo que a gente falou da arquitetura do H2O, a ideia do H2O é que ele não é usar a memória do seu dispositivo, da sua máquina, tá? É muito mais aproveitar o disco, né, e usar, e aí através da utilização de algoritmos que podem ser paralelizados, a gente faz essa distribuição desses chunks de data, né, desses pedaços de dados, em várias partições dentro do mesmo disco, de vários discos. E a gente faz tanta parte a gente chama de data retrieval, né, de busca desses dados, cálculo desses dados e armazenamento desses cálculos em memória, no qual a gente consegue fazer um
uma escalabilidade muito maior nessa parte, a grosso modo, uma escalabilidade muito maior desse conjunto de treinamentos, né? Que nesse caso, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com a base com muitos gigabytes, aqui ele iria estar a priori ocupando toda a minha memória, mas no caso ele só está ocupando aqui espaço de swap e espaço em disco. Vamos voltar para o nosso treinamento, acho que ele já acabou já. 100%, terminou, a gente vai vir aqui no Flow. Finalizado, demorou aqui 1 minuto e 57 segundos. Se a gente quiser ver o Actions aqui, ele vai trazer todos os modelos que forem treinados. A gente pode entrar, inclusive, em cada um dos modelos e ver, por exemplo, os parâmetros que foram utilizados, por aí vai. Então, aqui tudo preto no branco, nada de parâmetro escondido, nada de black box também, tá certo? A gente pode acompanhar também a parte de convergência do modelo. Nesse caso, a gente teve o overfit na base de treinamento. E também o overfit na base de validação, provavelmente por causa que a nossa árvore ela foi muitas árvores, ela é uma árvore muito complexa, tá? Se a gente quiser então pegar os resultados, né, e ver a performance em relação, por exemplo, ao ser desse grid search, em relação dos modelos, a gente pode visualizar aqui do próprio H2O, tá? Usando esse getGrid, que ele vai trazer todas as informações do nosso grid e vai fazer a ordenação pelo AOC, no qual ele vai trazer as informações aqui. Então, esse grid ID que vai ser o nosso GBM grid underscore 1, os hiperparâmetros utilizados, os números dos modelos, os modelos que falharam, e o espaço de busca que foi utilizado, né? Então, e aqui ele já está trazendo o ranking aqui dos melhores modelos. No caso, o melhor modelo foi esse grid GBM underscore 1, modelo underscore 1 aqui também, tá? Que teve o AOC de 1, nesse caso foi overfit, mas a gente está vendo só para fins, só para vocês verem como que funciona o wrapper. Se a gente quiser buscar o melhor modelo, né, no nosso grid search, é só a gente usar esse get model, no qual a gente vai passar o nosso grid perform, que a gente já estabeleceu aqui, criou esse objeto usando nosso nosso get grid. E pegando o primeiro folder, né, nesse caso os model IDs, que ele vai trazer o melhor modelo do nosso grid search, tá? Então a gente já cria essa variável aqui. Se eu só visualizar esse cara, ele vai trazer o melhor modelo aqui com todas as informações, da mesma forma que a gente já viu anteriormente, tá? Então é um caso clássico aqui de overfitting. E também aqui a gente pode usar também o H2O Performance, tá? Então, que a gente já utilizou anteriormente, no qual a gente precisa passar somente um modelo, que nesse caso vai ser esse modelo Best Model GBM1, e com a nossa base de validação ou de teste aqui que a gente está usando só por conveniência, e armazenar esses resultados também, tá? Então a gente pode, se eu rodar esse cara aqui, pegar o AOC, ele vai trazer o overfit, que está como 1 aqui, e a gente consegue pegar, fazer o print também do summary desse modelo. Então é uma árvore aqui com 100 árvores, com nível de profundidade 1, com nível de profundidade 3 aqui, com máximo de registro numa folha 2 e com máximo de nas folhas 8 aqui também, tá? E a mesma coisa como a gente já fez anteriormente, a gente só precisa passar um caminho para salvar esse modelo, né? Então eu vou colocar nesse artifact path, né? Então que vai ser o nosso caminho. Então se eu vou dar essa concatenação aqui de várias partes do caminho da minha máquina aqui, eu vou ter esse caminho que vai chegar nessa pastinha que eu tô, dos scripts que a gente está rodando aqui no próprio H2O. E a única coisa que a gente precisa fazer para salvar esse melhor modelo do Grid Search é só usar esse Save Model, né, que é o método que vai fazer a persistência. 3 importantes parâmetros. Primeiro, o modelo que a gente vai passar. O segundo, o caminho onde que a gente vai armazenar esses modelos serializados. E force igual a true para a gente sobrescrever qualquer tipo de modelo que esteja anteriormente salvo na própria pasta, tá? Então, rodei esse cara aqui. Se a gente conferir no próprio RStudio, ele já traz para a gente aqui o modelo já serializado, tá? Então, e se a gente quiser fazer a carga desse modelo? É só a gente pegar o caminho. Então, deixa eu rodar até o caminho aqui do Model Path Object aqui, que vai ter esse caminho, que é o mesmo caminho onde está salvo esse modelo. Usar o nosso método load model e fazer a carga desse objeto dentro da minha variável chamada saved model. Fiz a carga aqui no nosso saved model. Se eu pegar esse saved model, ele já é um modelo da mesma forma que a gente já
já salvou anteriormente. Se eu rodar um summary, né, que é uma função default do próprio R, ele vai trazer aqui todas as informações desse melhor modelo desse grid search aqui para a gente, tá? Com todas as informações do treinamento. E se a gente quiser fazer uma predição com essa base que já foi com esse modelo que a gente acabou de fazer a carga dele, né, que a gente chamou aqui de Saved Model, só usar o nosso método H2O no qual a gente vai passar como parâmetro objeto o nosso modelo e o new data a nossa base de teste. Então, se a gente rodar esse cara aqui e gerar como data frame, ele já vai gerar esse model predict, que ele vai estar aqui no nosso environment do próprio RStudio. Vou clicar, né, nessa tabelinha aqui, e ele já traz para a gente tanto as predições, né, em relação às variáveis, a variável dicotômica, né, que a gente tinha colocado, que era default, e as informações em relação à parte de probabilidade também, tá bom? E se a gente quiser dar uma olhada no nosso modelo das predições, é só a gente rodar um print também, que a gente tem as mesmas informações que a gente viu no data table anteriormente. Para gerar o nosso arquivo Mojo, que a gente pode fazer passar esses arquivos para os desenvolvedores tanto em Scala quanto em Java, o que a gente precisa fazer é só chamar esse método download Mojo, no qual a gente vai passar o melhor modelo que a gente acabou de treinar anteriormente, esse artifact path, que é o caminho, e gerar o arquivo jar para nós, tá? Então, salvei ele aqui como model file, ele já vai aparecer esses dois novos modelos aqui para a gente, né? Então vai aparecer aqui o .jar gerado, então esse aqui vai estar pronto para ser embutido numa aplicação Java, e esse .zip aqui, que é o nosso arquivo Mojo, no qual esse modelo pode ser serializado, pode ser carregado em outras linguagens também, não somente no próprio R, mas como no Python, como no próprio Scala e também no Java, tá? E se a gente quiser fazer a carga desse modelo no próprio R, é só usar esse método import Mojo, no qual a gente tem que passar o nosso caminho do nosso objeto .zip que a gente colocou anteriormente aqui. Então, fazer a carga desse import Mojo dentro desse objeto. Opa, deixa eu instanciar o caminho primeiro. Esse model.jar. E salvei o modelo dentro, fez a carga do modelo novamente, usando import Mojo dentro desse import model. Então, se eu usar o summary aqui no import model, ele vai trazer as mesmas informações do modelo que nós usamos anteriormente, tá? E eu vou pegar esse imported model, vou fazer a mesma coisa, vou usar ele como objeto do predict e vou salvar ele dentro de um data frame como model predict imported. E ele já gerou aqui o meu model predict imported, tá? No qual é só a gente clicar nesse ícone aqui da tabela, né, dessa planilha, e ele vai trazer as mesmas predições e as mesmas informações das probabilidades de cada um dos registros que a gente tem na base de dados. Então, esse é o princípio do Grid Search, ele tem o mesmo princípio para o Random Search também, com a diferença que o Random Search a gente tem o número de modelos como critério de parada, no Grid Search a gente vai utilizar todo o espaço de busca, a não ser que a gente explicitamente coloque algumas restrições no qual a gente consegue otimizar um pouco mais o nosso treinamento em relação ao tempo e especialmente também à performance, tá certo? Então é isso por hoje, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, tá certo? E até o próximo vídeo.